Meus amigos, o Santos está atrás de jogadores para reforçar esse elenco para o restante da temporada e nós vamos falar sobre eles logo depois da vinheta. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vou fazer voz um pouco mais amena, porque estamos de madrugada, tá certo? E eu quero conversar com vocês sobre nomes que estão sendo falados recentemente no Santos. Alguns outros canais já falaram, tá? Eu não tive tempo de gravar antes, então vamos agora mesmo. Mas eu quero falar sobre esses nomes, tá? Eu nem quero entrar muito também na apresentação do Alexandre Matos, porque eu acho que foram muitas coisas ditas e nada dito, sabe? Coisa de político mesmo, né? A arte de falar muito e não falar nada. Falou bastante coisa, falou da própria história, falou do Santos. Eu gostei apenas da parte, assim, gostar e falar, caramba, isso é legal, de olhar bastante pra base. Embora isso não seja uma característica muito forte do trabalho do Alexandre Matos na carreira dele, eu acho que é uma coisa interessante, olhar muito pra base, tá? Então, acho que isso pode ser benéfico. O Santos precisa olhar para a categoria de base. Não só para municiar o elenco principal, mas para negócio também. Eu acho importante, né? Como a situação do Fernando Pradella aí, do Sub-17, que está sendo observado, recebeu uma proposta do Borussia Dortmund. Eu não vejo muitos jogos do Pradella, mas o que eu sei dele é que é um jogador em ascensão, um jogador que tem muita qualidade. Não à toa o Borussia Dortmund vem atrás. Eu acho a oferta baixa, porém eu entendo a realidade financeira também. O Santos precisa de dinheiro, precisa de fazer o fluxo de caixa girar, né? O dinheiro do Soteldo, por exemplo, entrou no fluxo de caixa do clube. Então eu entendo que possa acontecer uma venda. E eu não sou contra vendas de jogadores da base, né? Eu sou contra o dinheiro mal utilizado, que é histórico no nosso clube. Esse que é o ponto, né? Vai entrar esse dinheiro e vão fazer o que com ele? Porque dinheiro entrou no Santos e o Santos usou para contratar um Tassiano da vida. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ser muito mais preciso nas negociações. E eu tomara que o Alexandre Matos faça isso. Como ele fez no Cruzeiro na primeira passagem. Saber trabalhar com dinheiro. Não igual fez no Palmeiras, onde tinha dinheiro demais e saiu gastando a rodo. Contratou bem, melhorou sim, né, a qualidade do elenco que ele trabalhou, montou times campeões, mas gastou-se muito dinheiro também e de maneira desenfreada ali no Palmeiras como política de contratações. Já nas outras passagens, outros clubes também, eu acho que eu posso destacar positivamente o momento de Atlético Paranaense também, que já com um orçamento um pouco mais reduzido, mas ainda assim com acertos. E, né, recentemente Vasco, Cruzeiro aí, eu acho que ele foi muito mal, tá bom? É isso, né? Vamos falar sobre essas negociações. O primeiro nome que eu quero falar para vocês é o do Vitinho, ex-jogador do Flamengo e do Botafogo. Eu achava que o Vitinho teria uma carreira mais consolidada. Ele tá com 31 anos, tá? Não é um reforço com idade avançada e tal. Tá bastante tempo no futebol árabe. É um jogador que é ambidestro, joga nas duas pontas, né? Joga até de camisa 9. Sempre achei o Vitinho talentoso, porém, né? A carreira dele, ele se mostrou, apesar de ser talentoso, um jogador descompromissado às vezes, né? Ele tem um ano de 2021, se eu não me engano, pelo Flamengo, muito bom em termos de números, né? Ele fez uma temporada que ele faz 15 gols e 15 assistências ali. Eu acho que é a melhor temporada dele em números na carreira. Mas é um jogador que teve muitos mais baixos do que altos. Ele chegou a peso de ouro no Flamengo em 2018, lembra que foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele foi contratado naquele momento por 10 milhões de euros, vindo do CSKA da Rússia. E ele nunca conseguiu fazer valer a expectativa gerada em cima dele. Ele surgiu muito bem no Botafogo, né? Como uma futura estrela, tem um golaço pelo Botafogo ali, que ele viraliza. Mas assim, talento ele tem, tá? Sabe jogar. Porém, desde que ele foi para a Arábia Saudita, ele nunca conseguiu se consolidar como um jogador de primeiro escalão saudita, tá? E eu não estou falando desses caras extremamente caros que o futebol saudita tem, tá? Mas assim, ele nunca conseguiu se manter naquele nível. Por exemplo, nessa temporada aí na Liga Saudita, ele tem
7 gols e 7 assistências em 31 partidas. Considero números até razoavelmente bons, tá? Jogando no Al-Ettifaq, que é um time de segundo escalão ali no futebol saudita. Acho que é um jogador que pode agregar? Acho. Mas acho que é um jogador que ele vai custar muito dinheiro, mesmo que ele esteja em fim de contrato. Eu acho que é um jogador que vai custar muito dinheiro e que não vai te trazer o retorno que você espera. Entende? Eu acho que que o Vitinho oferece, o Guilherme também oferece. Entende? E acredito que não necessariamente ele vai ter números tão parecidos assim. E eu acho, aí é uma opinião minha também, que tendo o Vitinho você fecha uma porta para um jogador que pode surgir formado no clube, como por exemplo é o Matheus Xavier. Entende? Você já conseguiu se desfazer do Gabriel Veron, você vendeu o Soteldo, óbvio que você perdeu alguns jogadores, mas eu prefiro, em vez de trazer um Vitinho da vida, investir no Matheus Xavier. Óbvio que o Matheus Xavier, por ser muito jovem, ele vai ter mais oscilações. Mas o Vitinho, aos 31 anos de idade, ele teve oscilações a carreira inteira. Você fala, caramba, essa temporada do Vitinho, ele jogou pra caramba, ele foi o craque do time dele. Não, o Vitinho sempre foi um jogador, só um coadjuvante. Às vezes um bom coadjuvante, mas na maior parte do tempo, apenas um jogador de compor elenco. Gente, ele não foi titular do Al-Ettifaq em muitos jogos. Ele não foi titular do Al-Shabaab quando foi emprestado pelo Al-Ettifaq. Entende? Então, assim, é um jogador que ele não conseguiu se consolidar no futebol saudita de segundo escalão. O Al-Shabaab e o Al-Ettifaq, que são os últimos clubes dele, são times de segundo escalão do futebol saudita. E o Vitinho não conseguiu se titular incontestável desses times. Algum problema tem. Então não acredito que seja um jogador que venha, por mais que ele esteja em fim de contrato, para ganhar 100 mil reais por mês. Não é muito melhor você olhar para a sua base e ver o que você tem disponível para poder investir na formação desse atleta? Por exemplo, quando a gente cita o Matheus Xavier, é por quê? Porque quando ele entra bem, ele entra sempre com com pouquíssimos minutos e sempre entra entregando, jogando bem. Tal qual o jogo contra o CRB na Vila Belmiro, que o Santos estava horroroso entre o Matheus Xavier, por mais que ele não tenha feito gol, ele mostra outras coisas, ele mostra que valências interessantes para que você dê mais espaço para esse tipo de jogador. Eu já achava um absurdo ele estar atrás da fila do Gabriel Veron. Agora tem uma possibilidade, uma janela para que ele possa aparecer. Pô, o Santos formou seus principais jogadores no próprio clube. Dê espaço para que eles possam aparecer. É interessante, é necessário. Então, eu me apego, pelo menos nessa fala da Alexandre Matos, vamos olhar para a base. É importante, o Santos precisa. Isso é Santos, olhar para a base. Pode não dar certo? Pode. Mas trazer um Vitinho da vida é simplesmente uma repetição das mesmas coisas. Ou você traz uma realidade, um jogador que vai resolver o problema, que é tipo o Rolaser, que é muito caro e tal, mas assim, é um jogador que te vai resolver o seu problema. Ou você mantém, faz a base trabalhar. Eles precisam estar ali disponíveis. Sobe o Rodrigo César. Joga com outras alternativas. Você não precisa trazer um Vitinho. Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? Mas a matéria do Diário do Peixe, né, do Lucas Barros, fala que o Santos sondou o Vitinho, né, para reforçar o setor ofensivo, demonstrou interesse na contratação do atacante, que está livre no mercado após passagem pelo Al-Ettifaq da Arábia Saudita. A informação foi divulgada inicialmente pelo perfil de Olho no Peixe e confirmada pelo Diário. Com as saídas de Soteldo e Gabriel Veron, o clube busca novos nomes para o ataque. Vitinho dos atletas consultados. O jogador atuou nas últimas 3 temporadas do futebol saudita, onde na edição 2024-25 na Liga Saudita, participou de 13 partidas, marcou 6 gols e distribuiu 7 assistências. Né? Ele participou de mais partidas, tá? Deixa eu só confirmar os números de partidas do Vitinho aqui. O Vitinho teve 33 partidas na Saudi Pro League, tá certo? 7 gols e 7 assistências. Isso, 31 na Saudi Pro League e 2 na Kings Cup. É que metade da temporada ele jogou no Al-Ettifaq e a outra metade jogou no Al-Shabaab. Se bem que não, tá errado. Essa última temporada foi toda na Al-Ettifaq. Então são 33 partidas, 7 gols e 7 assistências. E foi emprestado para o Al-Shabaab na temporada anterior, tá? Então, tem números aqui que eu nem acho nulidades, mas que não são nada atrativos aí pro Santos, tá?
Negociar com o Vitinho, no entanto, é considerado um processo complexo devido aos valores envolvidos. Apesar de estar sem contrato, o atacante tem salário elevado e pedido de luvas. Ainda assim, ele se encaixa no perfil procurado pelo executivo Alexandre Matos, que busca jogadores livres no mercado. Só para critério de informação, o Vitinho tem um salário mais ou menos de 400 mil reais por mês lá na... Eu acho que é mais, tá? Deixa eu só confirmar. 600 mil reais por mês lá na Arábia Saudita. Não é um salário gigantesco, mas não é um salário baixo também, tá bom? Vitinho foi revelado pelo Botafogo, passou por CSKA e teve passagens destacadas pelo Internacional antes de chegar ao Flamengo, onde atuou entre 2018 e 2022. Com a camisa rubro-negra, participou de 215 jogos, marcou 29 gols e conquistou títulos nacionais e continentais. Enquanto avalia a situação do Vitinho, o Santos já tem acertos encaminhados com 2 reforços. O lateral direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo, e o meio-campista Ilharão do Flamengo, ex-Flamengo, que atualmente estava no futebol grego. Então, a minha opinião sobre o Vitinho não muda, tá? Eu acho que os números são modestos, mas nem tudo é número, tá? Mas mesmo assim, não é um jogador que participa do time o tempo inteiro, um jogador que tá sempre ligado no jogo. O Guilherme, por exemplo, que eu tenho muitas restrições, ele é muito mais ligado num jogo do que o Vitinho, por exemplo. As maiores críticas sobre o Vitinho na carreira, não é só num período, não, é na carreira, é de descompromisso, de jogador desligado do jogo. É isso que o Santos está buscando? Não é o fato de só estar livre no mercado, é porque o cara não, né, na carreira toda, ele nunca demonstrou ser esse jogador diferenciado, entende? Eu vou até pegar aqui, cara, só pra... No próprio Transfer Marketing, que tem coisas aqui, ó. Jogadores sem contrato, tá? Tô entrando aqui. Agora, vocês vão entrar comigo. Deixa eu abrir aqui, ó. Que eu consigo até colocar aqui, tá? A tela vai ficar preta. Vocês vão olhar comigo aqui. No Transfer Marketing é bem simples de fazer. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Transfer Marketing. Isso aqui são jogadores livres no mercado, tá? Vamos só para a posição de extremos aqui. Extremos são os 2 pontas, tá? Kalu, da Nigéria, que tô em nada demais também, tá? Mas tem números melhores que do Vitinho. Kalu estava no Watford da Inglaterra, nigeriano. Não acho nada demais, tá? Lozano, Thiago Alves. Esse Thiago Alves é aquele, né? É aquele? Não, não é. Pensei que era o Thiago Alves do Santos, que já foram no Santos. Aqui tem vários, ó. Vários jogadores, ó. Esses aqui são os que estão livres no mercado, tá? O Vitinho tá aqui porque o contrato dele ainda não venceu, mas ele não vai ser renovado. Aí você vai em outra aqui, ó. Contratos a terminar. Aí você vai de novo, mesma coisa. Extremos, que são os pontas. O Messi, ó, tá livre no mercado aqui, ó. Tá o Puado, tá vendo? Que são jogadores que a gente falou. O Afif, esse aqui é bom jogador, o Afif. Né? O Bardi já foi pro Barcelona. Esse aqui tava com contrato para vencer. O Barcelona pagou 2 milhões de euros no Bardi aqui. Muito bom jogador do Copenhague. O Dolan aqui do Blackburn, que é bom jogador também, joga na segunda divisão. Thiago Fernandes aqui, bom jogador também, em fim de contrato com o Vélez, não sei se tem alguma coisa, né? O Orreda aqui do Orlando City também é bom jogador. Então você tem nomes aqui de jogadores interessantes. O Marquinhos tá contra para vencer, mas o Cruzeiro vai comprar ele, tá? Mas estão jogadores aqui mais interessantes aqui que você pode. O Ryan Kent aqui, ó, por exemplo, do Seattle. O Ryan Kent tá jogando o Mundial aí de clubes pelo Seattle Sounders. É um jogador interessante. Não é um espetáculo, né? Mas é um jogador interessante, por exemplo. Então, você vê que você tem nomes de atletas aqui que possivelmente poderiam ser mais interessantes ao time do que propriamente o Vitinho. O Léo Chu, por exemplo. Acho que hoje seria muito mais interessante do que o Vitinho. O Léo Chu não tem nada demais também, tá no Dallas aqui dos Estados Unidos. O contrato dele vai até dezembro, por exemplo, né? Mas números modestos, que a MLS acabou de começar também, deu a parada ali. Mas eu acho que hoje seria um jogador mais interessante. Não estou dizendo que eu iria atrás do Léo Chu, tá? Eu falei do Javi Puado, por exemplo, aqui, ó. Javi Puado. Só nessa última temporada pelo Espanhol. 35 jogos, 12 gols e 4 assistências. Numa liga muito mais forte, né, que a La Liga, do que a Saudi Pro League. E com números mais interessantes num time de proporção parecida ao Al-Ettifaq, né? Acho que até numa proporção menor, porque o Espanhol briga mais contra o rebaixamento do que o Al-Ettifaq.
Mas só para você ter ideia que não acho que seja interessante. Você pode ir atrás de outros nomes, tá? E aqui, cara, o Transfer Market ele só te dá uma fração de entendimento de jogador, tá? É interessante, é um portal bem legal, mas não é nada de espetacular. Tem portais muito melhor, mais robustos com informações dos jogadores, tá? O segundo nome de transferência aí do Santos é o do Adrielson, né? E a informação, primeiramente, tá no portal Meu Peixão, né? Eu vou ler aqui, eu vou falar sobre isso já já. E foi confirmada pelo Sormani também, tá? Santos volta a tentar a contratação de Adrielson e aposta em dívida de Textor para viabilizar a contratação. Qual que é a realidade? O Santos buscou sim a tentativa na contratação da Adrielson por empréstimo junto ao Lyon. O Lyon recusou, não quer fazer um empréstimo, né, e falava que o Adrielson tem interesse de continuar no futebol europeu. O Adrielson que estava emprestado ao Anderlecht da Bélgica, tá certo? Porém, o Lyon ele foi rebaixado no campeonato francês por não conseguir comprovar saúde financeira para estar na primeira divisão do futebol francês. Então ele foi rebaixado. O Lyon está recorrendo, o John Textor está tentando recorrer, mas a realidade é que o Lyon precisa negociar jogadores. Vai precisar negociar jogadores. E o Lyon, né, que pertence ao John Textor, que é uma pessoa que não pagou por várias transferências que ele fez, não só com o Santos, mas vários clubes não receberam nada do John Textor ainda, né? O Lyon, o Botafogo, por exemplo, através do John Textor, deve ainda ao Santos 2 contratações. A do John, o Santos não recebeu nada do John ainda, e o Santos não recebeu nada da transferência do Jair, que foram feitas ao Botafogo. Então, o valor pretendido aí pelo Lyon para vender o Adrielson é por volta de 4 milhões, 4 milhões e meio de euros. É um valor alto? É. Só que o Santos não recebeu nada do Jair, por exemplo. O Santos tem a receber do Jair, só do Jair, 14 milhões de euros do Botafogo. E não foi feita nenhuma transação nesse sentido. Então, pelo que eu entendi, né, e eu vou até confirmar aqui na matéria, inclusive, aqui a matéria, na verdade, foi do Sormani, confirmada pelo Meu Peixão, né? É que o Santos tenta isso, né? O Alexandre Massa tá tentando isso. Olha, vamos abater essa dívida que vocês têm com a gente, me dá o jogador, né? Que aí vocês têm menos para me pagar, mas vocês têm uma dívida, então me dá esse jogador, vocês precisam de transferências dos seus clubes também, né? Tanto que o Thiago Almada, por exemplo, lá, ele tá indo pro Benfica. Por 40 milhões de euros, entende? Porque urge para fazer essas transferências, para tentar comprovar para a Ligue 1 que você tem saúde financeira para estar na primeira divisão, tá certo? Mas vamos para a matéria aqui. O Santos voltou à carga, deixa aqui, ó. O Santos voltou à carga na tentativa de contratar o zagueiro Adrielson, que pertence ao Lyon, recentemente rebaixado no campeonato francês. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pelo portal Meu Peixão. O clube da Vila Belmiro já havia feito uma investida pelo defensor no início do mês, tentando viabilizar o empréstimo. No entanto, a proposta foi recusada pelo Lyon, que só aceita vender o jogador em definitivo por um valor superior a 6 milhões de euros. O Grêmio também demonstrou interesse e chegou a oferecer 4 milhões, mas teve oferta negada pelos franceses. Então é isso, tá? Segundo a apuração do portal Meu Peixão, o Santos acredita que a negociação possa avançar nos próximos dias, especialmente por conta de 2 fatores. A dívida existente da Eagle Group, grupo liderado por John Textor com o clube, referente à compra do zagueiro Jair e o rebaixamento do Lyon, que pode forçar uma reformulação no elenco. Ainda segundo informações, o atleta vê com bons olhos a negociação e estaria inclinado a contribuir, visando um desfecho positivo nas tratativas. À frente das conversas está Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Peixe, que já demonstra interesse no atleta desde sua passagem pelo Cruzeiro. A expectativa é que o clube da Baixada intensifique as tratativas nessa semana. Adrielson tem 27 anos, foi revelado pelo Sport e ganhou destaque nacional com a camisa do Botafogo. No entanto, além do zagueiro do Lyon, ele teve passagens por Anderlecht da Bélgica. Na atual temporada europeia, disputou 9 partidas e marcou um gol. Então ele foi pro Anderlecht e ficou no banco, tá? É um jogador que eu acho muito bom, tá? Eu já tinha feito aqui lá no passado, quando eu tinha feito listas aqui de contratações pro Santos que eu sugeria e tal. Eu tinha botado o Adrielson quando ele ainda estava no Sport, tá? E o Botafogo foi lá e contratou. Acho muito bom zagueiro, tá bom? Muito bom zagueiro, chegaria aqui, seria titular absoluto da zaga. É um jogador de muito boa qualidade, né? Embora no ano passado ele tenha voltado aí pro Botafogo emprestado para compor elenco, que ele ficou no banco do Bastos e do Barbosa,
Eu acho ele um zagueiro de muito bom nível mesmo, tá? A gente chegou até a cogitá-lo na seleção brasileira uns anos atrás, ali em 2023, depois teve aquela queda de rendimento do Botafogo, que eles acabaram perdendo o título brasileiro, mas ele tava jogando muito bem, né? E acho um bom zagueiro, acho um zagueiro de excelente nível, acho que seria uma ótima contratação, até porque é um setor que o Santos tem carência e a base também não está revelando muito. Eu acho que tem jogadores aí que podem subir com o tempo, não sei se tem alguém preparado para subir, como por exemplo eu tenha falado agora do Matheus Xavier, do Rodrigo César, que eu já acho que estão mais preparados para estarem no time profissional, né? Na zaga eu acho que ainda não. Então, o Adrielson eu vejo sim essa contratação com muito bons olhos. É uma idade boa, 27 anos, tem muita estrada pela frente. Não é um jogador barato também, mas é um jogador consistente e que chegaria para resolver um problema no setor. Você tem uma zaga com o Adrielson e o Luan Pérez, é uma senhora zaga. Tem tudo para dar certo, até, né, com variações. Adrielson e Zé Ivaldo, e aí as combinações de zagueiros que o Santos pode oferecer. Nesse momento, né, recentemente, o Basso e o Luan Pérez deram certo, mas assim, eu não confio no João Basso. Eu acho que o jogador que tem 2 bons jogos em 50 não é um arranjo muito interessante. Pode vir dar a volta por cima, tem idade boa também, pode melhorar. Torço para isso, né? Afinal, que se não é transfer ban, já vamos sofrer um transfer por causa dele, né? Então, acho interessante que tenha um zagueiro desse nível sendo contratado sim. Se dá para usar essa cartada para viabilizar essa contratação, eu sou a favor, tá? Então, essa é a minha opinião. Sobre o Adrielson, sim, aprovo, acho muito bom, né? Se eu pudesse, eu contrataria também. E o Vitinho, eu já acho que não. Eu acho que você tem outras possibilidades aí no próprio time para serem utilizadas. Por exemplo, o Gabriel Tempo, que é um meia, né, de lado de campo. Sempre foi um meia direita, tá certo? O Vitinho também joga do lado direito. Você tem tanto do lado esquerdo o Matheus Xavier, que também joga do lado direito, quanto o Gabriel Tempo, que joga de volante, joga de meia, joga de meia pela direita. Pra que você vai atrás de um Vitinho se você já tem dois ali preparados para isso, prontos para jogar? E que não vão onerar mais a sua folha de pagamentos. Faz um investimento no jogador que vai resolver o problema, que é o caso do Adrielson. Entende a proporção das contratações? O Adrielson é uma solução. Não tô falando de um gênio, mas é uma solução para um problema que você tem. O Vitinho não. E o Vitinho é mais caro e mais velho. Você vai trazer esse cara? Luta por esse aqui. Entende? São posições diferentes, mas mesmo assim. Agora, quando é uma solução, por exemplo, eu vi o Ravi Puado como uma solução para o setor. Não vai acontecer, ele não quer sair do futebol europeu, joga na Espanha a vida inteira, quer ficar na Espanha e tá tudo certo. Mas eu vi uma solução para o setor. Aí vale a pena, porque você vai chegar e contratar um titular. Não é o caso do Vitinho, entende? Ele pode até ser usado como titular, mas você não está contratando uma solução para o setor, como é, por exemplo, a contratação do Roleiser. Foi contratado para ser uma solução. Entende? Essa é a minha linha de raciocínio. Mas eu quero te ouvir, eu quero saber o que você acha, diz aí nos comentários, tá certo? A gente vai se falando nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Valeu!